cada um deles, para todos nós aqui, por que razão tanto a Itália da década de 1990 quanto o Brasil da última década viveram esta experiência de ser uma sociedade, de ser sociedades que clamavam por mudança, que sentiam a necessidade da mudança, que expressaram um desgosto com o modo como as coisas estavam funcionando, mas dependeram que esta mudança fosse feita, sobretudo, por via de um sistema judiciário particularmente ativo. Por que razão, na opinião de vocês, o sistema político de representação não conseguiu ser permeável àqueles anseios da sociedade brasileira ou italiana? É uma barreira do sistema político? O sistema político é intransponível? Há reformas mais urgentes que nós precisamos fazer, para além daquelas de natureza econômica que nós sempre debatemos, para que a sociedade consiga fazer com que a sua voz de mudança se instancie na política? Por que vocês acreditam que o judiciário acabou sendo a voz da mudança na sociedade italiana e na sociedade brasileira? Doutor Sérgio Moro, por gentileza. Essa é uma pergunta bastante difícil. Eu imagino que possam ser feitas apenas algumas reflexões em cima delas. Por que o caso surge? O caso surge num desdobramento em que o sistema vai ficando mais eficiente em relação ao enfrentamento da corrupção. A ação penal 470, o julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2012 foi uma grande influência. E é mais, a meu ver, a Operação Lava Jato, mais uma página de um livro que vem sendo escrito a várias mãos em instituições mais fortes contra a corrupção. Uma democracia cada vez mais demandante. Nós tivemos aquele evento marcante em 2013, em que a pauta era principalmente uma reclamação contra a qualidade dos serviços públicos. Uma globalização cada vez mais intensa, talvez a percepção de que essa corrupção disseminada acaba funcionando como um imposto negro que diminui a produtividade da nossa economia, faz deixar para trás. Tudo isso, a meu ver, desagou nessa possibilidade. Por que não no sistema representativo? Nesse ponto, desde 1985 nós recuperamos essas liberdades de maneira plena, isso foi muito positivo, mas muitas vezes o que nós verificamos é um sistema político um tanto fechado, imunidades, garantias que protegem muitas vezes os agentes políticos de elevada hierarquia contra a efetiva responsabilização. Por outro lado, a meu ver, um raciocínio, e aqui uma reflexão um pouco mais ampla, nós precisamos de reforma X ou Y, governabilidade, e por isso tem que estar disposto a fazer certos sacrifícios éticos. Eu acho que isso veio num crescendo desde a redemocratização, e talvez, eu acho que com isso só se ganha cada vez mais distorção, porque evidentemente existem reformas a serem realizadas importantes, mas quando se transige com a corrupção para se obter esse tipo de reforma, na prática se atribui uma vantagem a um político desonesto, e isso acaba gerando uma seleção cada vez mais perversa, que são os políticos desonestos que acabam tendo proeminência no âmbito do poder político. Então são necessárias reformas também, reformas, a meu ver, no sistema representativo. Aquelas discussões, por exemplo, sobre voto distrital misto, a fim de reduzir custos de eleições, são coisas importantes que têm que ser debatidas também. Voce del cambiamento. Voce del cambiamento. La voce del cambiamento dà l'idea di un qualcosa che sta avvenendo. Io insisto nel mio pessimismo costruttivo. E lo chiamerei ancora oggi voce della speranza.
Perché? Perché da una parte la politica, l'impresa, il cittadino non sa cosa fare e si affida alla giustizia. Dall'altra parte però le riforme per far funzionare la giustizia non vengono fatte. E le riforme per far funzionare la giustizia lo deve fare quel potere politico che poi ne deve pagare le conseguenze e quindi non le fa. E come vedete è un cerchio in cui è impossibile stabilire la parola fine. Faccio un esempio che coinvolge il sistema di giustizia in Italia, coinvolge il sistema di giustizia brasiliano e coinvolge il sistema di giustizia delle finte moderne democrazie. La prescrizione. Ora io credo che in un paese basterebbe una piccola norma in cui si dice: quando inizio l'azione penale nei confronti di qualcuno si deve arrivare a sentenza di merito e non a prescrizione. Basterebbe una norma di un rigo. Io molte volte l'ho prodotto in Parlamento. È stato sempre rinviato, è da 20 anni che viene rinviato. Ecco perché io dico al giudice brasiliano, adesso io l'ho sentito dire ieri, ho sentito dire anche in incontri privati, ma qui l'ho sentito dire allo stesso collega Moro, qui purtroppo con il sistema di giustizia in Italia e in Brasile l'avvocato bravo è l'imputato che ha soldi riesce a tirare lunga e arriva alla prescrizione. Se si potesse fare una norma che dice: mi dispiace, ma se tu la tiri lunga comunque sarai giudicato, allora ci devi pensare 2 volte prima di dire la tiro lunga, perché puoi tirarla lunga ma la devi tirare fino alla morte. Ecco perché una piccola norma, un'altra piccola norma che io non riesco a vedere, anche qui, una volta che si stabilisce un principio generale che il diritto di difesa spetta a tutti e che siamo in un processo in cui il diritto di difesa viene esercitato, arrivare al 4° grado di giudizio, qual è la ragione? Perché qui di fatto, io quello ho capito, si parla di 3 gradi ma poi c'è un 4° grado. Allora, se si dovesse pensare che ogni volta che si fa un grado superiore c'è la possibilità di migliorare la sentenza, non dobbiamo arrivare al 4, ma dobbiamo arrivare al 40°, al 50°, perché vuol dire che c'è sempre qualcuno prima che può sbagliare. Non è vero che se si ha 4 gradi di giudizio l'ultimo è il più giusto, può darsi che era più giusto il primo. Allora bisogna stabilire un limite. Ti giudico una volta, ti giudico la seconda volta, come sugli aerei, ci stanno 2 piloti, poi per l'amore di Dio possono avere l'infarto tutte e 2, ma c'è un limite umano ai processi, perché altrimenti la continui sempre. Ecco quindi perché io sono dell'idea che bisogna che le leggi vengono fatte per far funzionare la giustizia, non per non farla funzionare la giustizia. E questa è la ragione per cui io vedo anche qui in Brasile un problema che c'è in Italia, ma qui lo vedo ancora più marcato. Ecco perché parlo di Foro della Speranza e non già del cambiamento. Vedo che in molti casi sono i controllati che nominano i controllori. Cioè, se io controllato nomino il mio controllore, me lo scelgo. L'idea, cioè, che il magistrato, il giudice, il pubblico ministero non possa essere scelto, dovrebbe essere scelto solo per concorso, solo un concorso pubblico. Io ho sentito ieri, ho cercato di informarmi, ma ho capito che all'interno anche di questa magistratura brasiliana, come quella italiana, ci sono dei malfunzionamenti nell'individuazione di chi ti deve giudicare. Io devo sapere in via astratta, il mio giudice non deve essere scelto ad hoc per quella persona, perché ho sentito parlare di foro privilegiato. Questa idea che ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B anche di fronte alla giustizia non mi convince assolutamente. Ecco perché mi taccio. Chiamiamolo speranza e lavoriamo per il cambiamento. Novamente vou tentar fazer uma pergunta que seja uma pergunta de interesse comum para as experiências passadas, pregressas,
da Operação Mãos Limpas, na Itália, e da Operação Lava Jato, no Brasil, sem, no entanto, obviamente, constranger o Dr. Moro a fazer resposta que ele não pode nos dar, evidentemente, mas sim considerações de alguém que também é um atento observador da história do país, da situação do país, e um professor e pesquisador também da área do direito. Diz respeito especificamente ao papel de um outro poder que parece ter sido de grande importância na experiência italiana das Mãos Limpas, da Operação Manipulita, e tem sido criticado e elogiado no Brasil pelo seu papel também na Operação Lava Jato, que é o papel da imprensa, e é o papel que o Dr. Antônio de Pietro vem tratando aqui como o juiz da democracia, ser o juiz adequado para a democracia, ser a informação. Do ponto de vista da experiência de vocês, observando os cenários que se desenvolveram na Itália e no Brasil, como a fluência, a publicidade, não no sentido da especialização profissional de publicidade, mas de tornar público a divulgação de informações relativas aos processos, foi importante ou prejudicial para o andamento das operações de combate à corrupção, não apenas no caso da Operação Lava Jato, isso pode se estender evidentemente para operações pregressas e demais operações em curso no país. Do ponto de vista positivo, parece haver, e o senhor, Dr. Sérgio Moro, menciona isso num artigo seu de 2004, que o senhor avalia a Operação Mãos Limpas, ter sido extremamente importante para a mobilização de um clima de opinião pública favorável ao combate à corrupção. De outra parte, os críticos mobilizam argumentos de que isso fere os direitos de investigados e mancha a operação. Como os senhores avaliam o papel da imprensa nesse cenário de informação para o público em contexto de combate à corrupção sistêmica? Moro, por favor. Primeiro, só uma reflexão. Eu adorei aquele exemplo dos 4 pilotos de avião. Vou incorporar, com a sua permissão, essa metáfora a alguns comentários. Bem, só queria finalizar um pouquinho da resposta anterior. Pois não. Acho que a Mãos Limpas ensina, e na linha do que foi dito pelo Dr. de Pedro, apesar de todo o trabalho meritório dos magistrados, do que foi feito, que existem limites do que a justiça criminal, do que as instituições de justiça, polícia, Ministério Público, juízes podem fazer em relação a isso. Então é importante que os outros atores se movimentem, o setor privado, a sociedade, o governo. Nós precisamos ter leis que diminuem incentivos de oportunidade de corrupção. Isso foi feito muito pouco, desde a revelação desse caso. Vamos dizer assim, uma mudança legislativa importante foi a lei das estatais, mas ainda é algo limitado a estatais e não à administração pública direta, precisa ter melhor profissionalização do serviço público civil. Então a sociedade precisa estar cada vez mais demandante, e acho que fugir muitas vezes desses debates ideológicos. A corrupção não é algo atinente à esquerda, a corrupção não é algo atinente à direita. Existem vários espectros políticos, tanto políticos íntegros como políticos corruptos. Então tem que tomar muito cuidado para não misturar esse tipo de debate, esse tipo de identificação. E aí entra na esteira também da colocação que foi feita pelo senhor, o papel da imprensa. E até retomando o que foi dito pelo Dr. de Pietro, a arma do cidadão, a grande arma do cidadão, e aqui não falando no sentido belicoso, é a informação. E o sentido principal, um dos sentidos básicos da democracia, é que ela permite que os governados controlem o comportamento dos seus governantes, inclusive com a possibilidade de substituí-los em eleições periódicas. Então a informação é extremamente importante. A nossa Constituição ela é mandatória, no sentido de que os processos de julgamentos do Poder Judiciário devem ser públicos. Não é uma construção interpretativa. Ela admite o segredo de justiça em casos excepcionais. Então, por exemplo, durante uma fase de investigação, muitas vezes precisa ter o sigilo. Fala brincar, Sherlock Holmes
não consegue descobrir o crime se Moriarty puder seguir todos os passos. Por outro lado, existem determinados processos em que o sigilo pode ser necessário, por exemplo, crimes sexuais, porque a publicidade gera um impacto numa revitimização da vítima. Agora, crimes contra a administração pública, corrupção, aí existem dois aspectos da publicidade. Primeiro, os governados têm o direito de saber como se comportam seus governantes. E dois, os governados têm o direito de saber como se comporta a justiça em relação a acusações formuladas contra os seus governantes. São duas obrigações de transparência. Então foi a decisão desde o início da Operação Lava Jato de que tudo seria feito com transparência, à luz do dia e com publicidade. Superada a fase de investigação em que o sigilo muitas vezes era necessário, tudo foi aberto ao público. Eu até falei uma vez, olha, o judiciário não cabe ser guardião de segredos sombrios do governo. Basicamente isso. Vamos fazer aqui uma diferença, né? Há uma diferença entre vazamento e publicidade, certo? Vazamento é quando se divulga informação violando as regras legais. Publicidade é quando se segue o mandamento constitucional de que os processos têm que ser públicos. O que foi feito, o que eu fiz em todos os casos, foi de deixar o sigilo legal levantado por entender que essa é a interpretação necessária da Constituição. Certo? Vazamento, eu particularmente sou contra. Ocorreram eventualmente na Operação Lava Jato, não sou o autor deles, e é muito difícil desses vazamentos serem apurados. É como se fosse uma caça a fantasmas. Mas enfim, isso foi importante por quê? Porque primeiro, é o direito do cidadão saber, ter conhecimento, ter informação. Segundo, abrindo os processos, abrindo as provas, as pessoas tinham condições de ver lá e avaliar essas provas e emitir seus próprios julgamentos. Então, diretores da Petrobras condenados, em relação a todos eles, provas muito categóricas. As pessoas tinham milhões de dólares, euros em contas secretas no exterior que eram incompatíveis com os vencimentos. As pessoas, vários processos, as pessoas confessaram, ou se tinha provas de outra natureza. Então as pessoas têm condições de se avaliar. A gente não pode pensar que o cidadão é alguém, vamos dizer, que não tenha capacidade de compreensão e emitir os seus juízos de julgamento por ele próprio. Então acho que dentro da democracia era absolutamente necessário a transparência. Teve o efeito colateral benéfico de certa maneira, colocar a opinião pública de maneira favorável aos trabalhos da investigação judicial, de forma a prevenir tentativas de obstrução da justiça, seja por meio de leis especiais, seja por meio de ações de bastidores, e pelo menos até o momento isso foi favorável. Claro que a imprensa também tem o seu papel crítico, e ele é importante. Nem sempre as autoridades, mesmo bem intencionadas, estão com a razão, mas em geral, pelo menos na minha avaliação, a imprensa tem sido favorável aos trabalhos que têm sido realizados. Dottor Giglietti. Io vi do il tempo di mettere la cuffia, e anche perché mi è stato detto che devo abbassare la voce perché altrimenti copro la cuffia, e quindi chiedo scusa. Sempre nell'ottica della voce della speranza, io spero che questa informazione resti favorevole, ciò che non è avvenuto nel nostro paese. E alla domanda che lei ha posto, il ruolo dell'informazione, io mi trovo molto in difficoltà a rispondere, perché l'informazione nei miei riguardi è stata molto contraddittoria, nei riguardi non miei di persona, nei riguardi dell'inchiesta Mani Pulite. Mi sono fatto questa idea: è necessario che
non ci sia alcun bavaglio per l'informazione, ed è anche necessario che l'informazione debba prescindere dal risultato giudiziario. Provate a riflettere, se dovessimo dire che è una condanna per l'opinione pubblica solo quando qualcuno ha commesso un reato, diciamo qualcosa di meno rispetto alle realtà, perché ci sono tanti comportamenti di chi governa, di chi sta nelle istituzioni, dei funzionari pubblici, che non sono reati, ma sono eticamente, moralmente scorretti. E allora il giudice della democrazia non può essere il giudice, ma deve essere l'informazione. Quindi è bene che ci sia una libertà di informazione totale, soprattutto da parte nei confronti di chi ci governa, perché molte volte non commette il reato, ma fa dei comportamenti scorretti nei confronti del governato. E solo l'informazione può dare questo. Quindi io sono totalmente contrario a ogni bavaglio e sono anche molto favorevole al cosiddetto giornalismo d'inchiesta, cioè l'informazione che per prima fa notare qualcosa che non va, da cui magari scaturiscono poi delle indagini penali anche. Quindi è fondamentale l'informazione, mai farla. Poi però mi pongo un altro problema. Ma questa informazione ha un limite o non ha un limite? Sì. Io ritengo che l'informazione, come voi vi insegnate, è fatta di due momenti fondamentali. La ricostruzione del fatto, cioè l'indicazione del fatto, e la valutazione del fatto. Bene, io sono favorevolissimo, senza limiti. Il fatto lo puoi valutare come ti pare, ma tu, organo dell'informazione, tu, giudice della democrazia, non ti puoi permettere di falsare il fatto, la verità. E mi spiego. Il giornalista, molte volte, lo stiamo notando a livello mondiale, racconta una fake news da cui poi nasce una valutazione a catena che coinvolge tutta l'opinione pubblica. Ma il fatto è falso. Io lo dicevo ieri sera dei miei amici. Io posso dire che sono brutto o sono bello, ed è una valutazione. Ma nessuno mi può dire che io sono capellone o i capelli lunghi, non ce li ho. Il fatto non puoi mistificare. In realtà c'è un problema nell'informazione attuale, nell'informazione globale. C'è un passaggio di notizie che da un momento all'altro la verità del fatto non sa più se è vera realmente, ma ormai lo si dà per acquisito e da quella verità si fa un pregiudizio. Ecco perché io sono molto favorevole all'informazione, ma nello stesso tempo credo che dobbiamo avere tutti paura e farci un'autoregolamentazione, cari giornalisti. Cioè voi avete una responsabilità grande quanto un giudice, grande quanto un medico di sala operatoria. Non potete raccontare il fatto secondo la vostra versione dei fatti. Io leggo in Italia degli editoriali fortissimi che fanno una critica feroce partendo dal presupposto che il giudice Moro è stato mandato da un sistema repressivo che vuole eliminare la democrazia sociale, la partecipazione sociale in Brasile. Ora, il cittadino italiano parte da questo presupposto, cioè che lui non è un giudice, ma è un esecutore di un ordine reazionario. Ma questo è un fatto falso. Addirittura io non so se avete idea, io sono stato processato in Italia, sono stato processato per non essere un magistrato, ma ad essere stato un agente dei servizi segreti americani che si voleva liberare del governo socialista italiano. Però nell'immaginario collettivo io mi trovo i giovani che non hanno vissuto quell'esperienza, ma che hanno letto questo, e io mi sono trovato, come in alcuni casi come qui, che mi hanno applaudito, in qualche caso mi hanno sputato in faccia, per aver fatto il mio dovere. Io ho avuto degli sputi, quelli niente, in realtà ho avuto qualche bomba che mi voleva far saltare per aria, ma questo, grazie a Dio, sono ancora qua a raccontare. Não é sempre
que a gente tem a honra de estar ao lado de dois agentes da CIA. Mi perdoni, scusate. Sapete perché poi io sono stato assolto? Sapete perché io sono stato assolto? Non so tu come farai a essere assolto da questa accusa di essere un agente della CIA. Io sono stato assolto perché mi sono difeso in un solo modo. Io non so né lo spagnolo né il portoghese, ma non so la parola inglese, come parlare? Ter saído um pouco do protocolo, mas assim, o orgulho de fato de ter podido apresentar com vocês aqui nosso público do Fórum da Liberdade, aqui na Arena da Liberdade, essas duas figuras marcantes da história do direito e da justiça nos últimos 30 anos, o Dr. Antônio Di Pietro, na Itália, e o Dr. Sérgio Moro, aqui no Brasil. Realmente é um orgulho muito particular, não é uma mera formalidade. Então, em nome de toda a organização do evento Fórum da Liberdade, da Arena da Liberdade, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês dois, Dr. Moro, Dr. Di Pietro, agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nesta plateia de hoje, convidá-los a todos para que permaneçam também aqui na Arena da Liberdade para o próximo evento, agora às 11h30 com o Bernardino. Muito obrigado a todos vocês.